Olá, amante do terror. SCP-3812, uma das entidades mais poderosas da Fundação SCP e, possivelmente, o SCP mais poderoso que já passou pela Fundação. E digo provavelmente porque existem atualmente mais de 6.000 SCPs, então fica como um dos mais poderosos. O que é SCP-3812? Essa é uma das perguntas mais complicadas que você pode fazer envolvendo esse SCP, porque parece que ele surgiu do nada sem porquê nem pra quê. E mesmo depois de ele surgir, não dá pra saber exatamente o que ele é, além de uma entidade ridiculamente poderosa que possui um dos subpoderes da onipotência. Da sua origem, a única coisa que a Fundação sabe é que antes ele era só um humano normal afrodescendente chamado Sam Howell, que havia morrido em 1996. Porém, algum tempo depois da sua morte, ele, agora sendo o SCP-3812, saiu de seu túmulo e simplesmente desapareceu. E é apenas isso, um humano normal morreu e virou um dos seres cósmicos mais poderosos que já passaram pela Fundação. Não sabemos como ele ganhou esses poderes e, provavelmente, nunca saberemos. Bom, SCP-3812 não tem uma aparência fixa, ele está sempre mudando, e é por isso que é bem difícil rastreá-lo. É um ser muito nocivo, pois ele apresenta traços de esquizofrenia e paranoia. Ele é perigoso porque também possui a capacidade de manipular a realidade. Por ele ter esses sintomas e também não ter muita noção da realidade ao seu redor, ele a manipula para que possa diminuir a diferença do que é a realidade e o que ele percebe, causando diversas distorções ao seu redor. Só que ele é esperto o suficiente para que muitas das mudanças que ele fez não pudessem ser sequer percebidas, apagando todas as pistas da sua manipulação. Porque toda vez que o manipulador altera alguma coisa, ele deixa rastros e ele necessita de ser muito habilidoso para não deixá-los ou apagá-los. Então isso mostra que, apesar de louco, ele é inteligente. Hoje em dia, já não resta mais nenhum traço humano em sua aparência, deixando completamente para trás aquilo que o fazia humano. Sua localização atual é desconhecida, ainda mais porque é muito perigoso chegar perto dele, pois várias distorções temporais e na própria realidade acontecem ao seu redor. Por exemplo, você pode envelhecer 1000 anos e virar poeira, ou rejuvenescer até virar uma célula, ou simplesmente ser apagado da existência, ou, o mais plausível, pelas enormes explosões que acontecem ao seu redor. Ele é igual ao Void Nugget, não ataca se não for provocado ou atacado. Um ser neutro, que não se importa com nada e nem ninguém. Como a Fundação consegue detectá-lo? Existe algo chamado Hume. Aqueles que viram o meu vídeo antigo do SCP-106 sabem o que é isso, mas basicamente foi algo criado pelo Dr. Scranton para medir a realidade. Ele meio que detecta distorções na realidade, e existem os níveis de Hume. Quanto mais baixo o nível, mais difícil de detectar. E a mesma coisa com níveis altos. Se o nível for alto demais, também se torna difícil detectar. Só que, ao que parece, eles temem que o 3812 nem sequer chegue a ser afetado pelo Hume, porque de uns tempos pra cá, eles já não conseguiram mais localizá-lo, ou seja, ele está evoluindo. Só que, por sorte, como ele não percebe a realidade ao seu redor, então ele não é capaz de manipular as coisas a longa escala, sendo somente mudanças locais. Porque se ele soubesse de verdade quais são as coisas que ele pode fazer, mal dá para imaginar o caos que ele poderia causar. Até agora, ele está agindo somente por impulso. Não significa que ele não saiba o que está fazendo. Significa que ele está agindo de acordo com as suas emoções, não por raciocínio lógico. Foi dito em seu arquivo que eles acreditam que, se algo alcança o nível mais alto da realidade, seria capaz de transcender a própria criação, se tornando uma existência que não precisa de nada e nem ninguém para continuar existindo, seja ela a própria realidade, tempo, espaço, universo, multiverso, nada. Ele não precisa de nada.
um status de existência transcendente e autossuficiente. Bom, agora vamos falar das suas habilidades mais influentes, a parte mais interessante deste SCP. Telepatia. Pode se comunicar através de pensamentos, assim como fez para se comunicar com cada ser humano da Terra para pedir ajuda. Manipulação da mente. Pode controlar a mente de qualquer ser vivo abaixo dele de maneira livre, fazendo isso para apagar a memória sobre o SCP-2000, porque, de acordo com registros escondidos, o governo, sem a permissão, tentou destruir o SCP-3812, e é claro que o resultado não poderia ser diferente. Ele destruiu qualquer resquício deles da Terra, até as suas memórias. Quando o SCP-2000 foi ativado, ele impediu seu progresso e apagou as memórias sobre esse evento, incluindo do próprio SCP-2000. Mas por algum motivo, ele não destruiu o próprio SCP-2000. Intangibilidade tipo 7. Como ele transcende a própria criação, então ele é praticamente um ser não existente. Sendo assim, não pode ser tocado ou afetado por nada nem ninguém abaixo dele. Manipulação da lei. Ele foi capaz de reescrever as leis do universo mais de uma vez, e por isso ele tem manipulação da narrativa. Basicamente, manipular a história como um todo. Pode mudar, criar ou destruir histórias, como um roteirista escrevendo seu roteiro. Basicamente, a história do universo pertence ao SCP-3812. Imortalidade tipo 2, 5 e 7. A imortalidade tipo 2 pertence aos usuários que não podem morrer por causas naturais. A tipo 5 para aqueles que não podem morrer por já terem morrido ou não pertencerem ao plano físico. E o tipo 7 é a imunidade à manipulação da vida e da morte. SCP-3812 possui todos eles. Manipulação da nulidade. Primeiro, a nulidade, conhecida como o vazio, é algo que pode anular a própria existência, uma antimatéria da existência, uma anti-existência, que dependendo do domínio e da magnitude do portador, pode acabar com toda a existência num estalar de dedos. Isso incluindo seres que estão fora da realidade, pois qualquer coisa que exista de alguma forma pode ser apagada pela nulidade. Manipulação conceitual. Pode literalmente manipular qualquer conceito presente no multiverso. Pode apagar, criar ou mudar conceitos, sendo eles existentes ou não. Até porque, se o conceito não existe, ele mesmo pode criar. E o 3812 utilizou isso para apagar o conceito da existência. Que conceito? Só ele quem sabe, já que foi ele quem apagou. A manipulação dos conceitos exige o conhecimento dos conceitos, porém, se o usuário for habilidoso e conhecer o suficiente, pode derrotar um manipulador da realidade com o pé nas costas, já que quando se manipula um conceito, manipula também aquilo que ele representa, sendo muito mais abrangente que a própria manipulação da realidade. Inclusive, a própria manipulação conceitual já abrange a manipulação da realidade. É como eu disse, um manipulador da realidade não pode manipular os conceitos, mas um manipulador de conceitos pode manipular a realidade. Ela é um subpoder da onipotência. Isso não significa que quem tenha essa habilidade possa beirar a onipotência. Significa que o usuário possui uma das grandes coisas que a onipotência pode fazer. Meio que uma fatia do poder da onipotência, se é que isso faz algum sentido. SCP-3812 sim, caso o próprio Deus de Israel não interferisse, poderia derrotar o Guardião, pois a manipulação conceitual pode afetar até mesmo seres espirituais, podendo alterar os seus conceitos para seres que podem ser mortos por um tiro no peito. E no caso do Guardião, podendo mudar o conceito da sua espada flamejante para uma pena. E como ele é um ser transcendente, não teria maiores problemas para entrar no jardim. E já aproveitando para responder uma pergunta que eu sei que vai ter, ele é mais poderoso que o Rei Escarlate? Não. Rei Escarlate, além de possuir praticamente todas as habilidades do SCP-3812 e mais outras habilidades cósmicas, ainda possui mais domínio do que ele. E também possui a manipulação da causalidade, o poder de manipular a causa e efeito.
Basicamente, ele pode decidir o que funciona e o que não funciona. Se ele decidir que os poderes do SCP-3812 não vão funcionar nele, eles não vão funcionar. Além de ele poder manipular os sentimentos e emoções do SCP, que já são instáveis, fazendo ele se autodestruir. São muitos os fatores que fazem o Rei Escarlate ser o mal supremo em todo o multiverso SCP, e não poderia ser superado por um manipulador conceitual esquizofrênico. Mas sim, ele é mais poderoso que o SCP-001, o Guardião, SCP-239 e SCP-343, e só não ajuda a Fundação contra SCPs como o 682 por um único e simples motivo: porque ele não quer e nem tem motivos para querer. Afinal, por que um ser como ele iria querer salvar a humanidade? Ele só não a destruiu completamente ainda porque ele ainda não tem muita noção do espaço ao seu redor. E me parece que ele não tem essa noção não porque ele não pode, mas porque ele não quer. Porque, querendo ou não, ele era um humano antes disso. E imagina só, um dia você é um humano e no outro, um dos seres cósmicos mais poderosos já existentes. Você iria ficar louco. Então acho que ele mesmo impôs essa limitação na sua cabeça, fazendo pequenas mudanças na realidade para ele ir se adaptando aos poucos a esse novo estado. E só quando ele se adaptar completamente, ele vai soltar todo o seu verdadeiro potencial. Mas com certeza, vai ser uma das entidades mais poderosas que já passaram pelo multiverso SCP.